Presidente, senhoras e senhores deputados, esta reunião, como já foi visto, tem vários temas e várias rondas. O senhor Secretário de Estado entendeu, e a nosso ver, bem, fazer uma abordagem que sintetizasse os vários pontos e talvez seja de facto esse o melhor método de trabalho. Eu começo precisamente pelo ponto que justificou o requerimento do PCP antes do verão, antes da paragem dos trabalhos parlamentares, que tinha a ver com o Céu Único Europeu. Efetivamente, o panorama hoje, do ponto de vista político, é muito diferente daquele que nós tínhamos em relação a este processo do Céu Único Europeu. Está muito diferente do que nós tínhamos em junho, julho. Aliás, é pena que não... está diferente para melhor. Agora não está, é tudo resolvido. Surpresas no fim acontecem muitas vezes, mas é importante a informação que foi dada e registamos-la de forma positiva. Menos positivo, ou melhor, negativo, é o facto de não ter sido respondida à pergunta que nós logo na altura, em junho, apresentámos ao Governo sobre esta matéria, com uma preocupação muito forte que foi sentida, não apenas entre os profissionais do setor, até à matéria em causa pela importância que tem para a nossa soberania e registar, aliás, que este é um assunto que está em cima da mesa e vai saindo da mesa e voltando para a mesa desde a gênese do processo do Céu Único Europeu, que é forçar os países, de cima para baixo, forçá-los a ter os blocos funcionais que a Comissão Europeia quisesse. Isso esteve em cima da mesa em 2002, foi retirado devido à oposição firme, incluindo do meu partido do Parlamento Europeu e do grupo político a que pertencemos, e volta e meia aparece outra vez essa intenção. Neste momento, Sr. Secretário de Estado, solicitava-lhe que nos pudesse dar, para além da posição do Estado português, no essencial é aquela que tem de ser, neste quadro, qual é o ponto de situação em termos de Conselho Europeu e em termos de relacionamento do Estado português com a Comissão Europeia. A Comissão Europeia está aqui a ter um papel, desculpem a expressão, senhores deputados, miserável do ponto de vista da democracia e da imposição de matérias que tangem com a soberania nacional em matérias invioláveis nos termos da própria Constituição, como é o caso da soberania do espaço aéreo. O Sr. Secretário de Estado já saberá certamente que vai ser, em breve, o Governo do Estado português respaldado por uma posição da Assembleia da República que, de uma forma inequívoca, terá de assumir esta posição contrária ao pacote legislativo comunitário, ao SES 2+, Céu Único Europeu, e assumir essa posição e, digamos, mandatar e recomendar ao Governo o assumir desse ponto e dessa posição em nome do Estado português. Há uma referência que nós não podemos deixar de fazer, é que muito daquilo que até agora avançou do ponto de vista das instituições nacionais e comunitárias tem o contributo ativo de uma intervenção muito empenhada dos profissionais deste setor e das suas organizações representativas. Os seus sindicatos, a Associação de Trabalhadores, tiveram desde o início um alerta muito responsável, muito firme, mesmo aqui junto da Assembleia, e portanto nós queremos dizer que vale a pena lutar, mais uma vez se demonstrou que vale a pena lutar. Última referência sobre este ponto. Convidá-lo a ver com atenção, para além deste belíssimo exemplo que é a nave, há outros bons exemplos de qualidade, de inovação e até de investigação e desenvolvimento do setor público, e que estão a ser dilapidados e alienados. Nós temos sistemas tecnológicos de ponta a nível mundial e o caso do controle de tráfego aéreo é um exemplo que nos orgulha. Infelizmente há outros belíssimos exemplos de inovação tecnológica, olha, que já estão aí para o estrangeiro. O caso do Nomad da EMF no setor ferroviário, um sistema de alta tecnologia que foi alienado do ponto de vista do grupo de trabalho de gente muito nova, de cientistas, de especialistas no ponto de vista da tecnologia ferroviária. Isso é um alerta que tem que ser dado. Cuidado com aquilo que se ignora do ponto de vista da qualidade do setor público e com os preconceitos que são lançados contra o setor público, dizendo que a supremacia da gestão privada é um mito, é um dogma, que na verdade é um mito. Sobre a questão da mobilidade, eu não posso deixar de registar uma questão que o Sr. Secretário de Estado agora referiu e a implicação política até em termos de concepção que isto revela.
O senhor disse que pela primeira vez na história foi alcançado o equilíbrio operacional em 2012 e depois acrescentou que, infelizmente, houve uma decisão que alterou o nível salarial e repôs o valor ao anterior das medidas e por isso foi impossível atingir o equilíbrio operacional em 2013. Foi essa a explicação que nós tivemos. Se eu não estou em erro, isto traduzido em português significa que o Tribunal Constitucional obrigou a que direitos dos trabalhadores fossem cumpridos no que diz respeito aos salários e aos subsídios, designadamente. Nem tudo foi reposto, nem todos os direitos foram salvaguardados, mas houve aqui uma parte da estratégia do Governo que caiu pela base. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. É que isto é a demonstração que a estratégia do Governo e que esta linha, do ponto de vista da perspectiva do equilíbrio operacional de que os senhores falam, é um equilíbrio operacional que não é compatível com o Estado de Direito. E o problema é só esse, é um pormenor. É que as medidas que os senhores aplicam para as empresas de transportes e para o resto, no ponto de vista do Estado e da administração pública, estas medidas têm um pequeno pormenor que é não respeitam princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. E é por isso que depois no Tribunal Constitucional voltam para trás. Portanto, a pergunta que eu quero colocar é se aquilo que os senhores prevêem do ponto de vista dos cortes nos salários e nos direitos são medidas provisórias, como começavam por dizer, ou se são medidas, afinal, permanentes, sem as quais não há equilíbrio nenhum. Esta é uma questão concreta. Depois tem a ver o problema também relativamente aos efetivos excessivos, trabalhadores a mais nas empresas. Parece que há dezenas, largas dezenas, de serviços de autocarro, pelo menos esta sabemos nós, nos STCP, no Porto, só houve 42 serviços por dia, em média. Carreiras que não se realizam porque não há pessoal. Eu julgo que isto não é caso único. O caso que está mais documentado e mais comprovado é este. Autocarros que não saem porque não há motoristas. Eu quero lhe perguntar se isto ainda não chega. Se quer passar para 80 serviços que deixam de circular. Ou para 100. Ou se acha que está bem assim. Dentro do corte de oferta que já foi brutal ao longo destes últimos anos, das pessoas que ficaram sem transporte. Eu sei o que estou a dizer. Porque é preciso apanhar um táxi para ir para o sítio onde passa o autocarro, quase. O elétrico deixa de circular àquela hora. Portanto, para além do corte brutal de oferta que foi colocado, mesmo assim, essa oferta francamente reduzida não é cumprida por falta de pessoal. E os senhores querem continuar neste caminho? Ou vão repor pessoal? Estas empresas vão admitir trabalhadores ou vão continuar a mandá-los para a rua? A mandá-los para a rua, a extinguir quando devagar. Os senhores vão saindo, vão concordando, há uma autêntica perseguição de despedimentos até a sindicalistas, que depois o próprio Tribunal dá razão aos trabalhadores e aos sindicatos, como aconteceu agora na Carris, e que nós há anos que andávamos a denunciar e a alertar para isso, e as pessoas vão saindo naquele ambiente de perseguição e de situações escandalosas que são verificadas, e portanto esta é a pergunta, se os senhores vão alterar este quadro ou não. Eu termino, Sr. Presidente, com uma pergunta muito breve sobre a questão do CTT. Eu queria perguntar-lhe sobre a regulação que os senhores têm falado ao longo dos tempos nos debates, que como garante do cumprimento da qualidade, onde é que anda a regulação e se o senhor tem ou não consciência que não há capacidade, do ponto de vista até legislativo, para que o regulador, que pelos vistos foi feito refém a algures e que não aparece, está em parte incerta, não há um critério que seja conhecido e que até tem sido impedido pela maioria que chumbou 3 ou 4 vezes os requerimentos que nós aqui apresentámos para que fosse ouvido um regulador sobre esta questão, em relação não apenas às tarifas e aos aumentos que já se verificaram, mas também em relação à distribuição diária que não é feita em inúmeros locais do país. E se tem ou não conhecimento do Governo da distribuição diária que não está a ser feita e daquilo que está previsto ser ainda mais grave em relação aos impostos
em relação ao sistema de funcionamento do Estado e de soberania que os Correios garantem e asseguram ao país, e termino, Sr. Presidente, com esta nota, é que desde serviços de cidadania, carta de condução, caixa postal eletrónica, matéria que tem a ver com o funcionamento do Estado, que está atribuído aos Correios, e nesse sentido a pergunta é, os senhores querem alienar uma empresa que assume funções de Estado e de soberania. É essa a opção que os senhores fazem deliberadamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões, uma em relação aos Correios, outra em relação aos transportes e à mobilidade. O Sr. Secretário de Estado há pouco não respondeu à minha questão sobre os Correios enquanto, eu diria, serviço do Estado, na sua função de soberania e no relacionamento com o cidadão. A lei prevê o pagamento de impostos, prevê o sistema de recenseamento, prevê contribuições para a segurança social, o contacto obrigatoriamente feito com o cidadão através de um sistema de caixa postal eletrónica que tem que ser do CTT, a carta de condução, quando fazemos a substituição ou a renovação, é nos Correios que podemos ir buscar. Ao encerrar estações de Correios, está a tirar isso às pessoas, porque as retrosarias não podem fazer isso e os sítios para onde os senhores dizem que mandam o serviço dos Correios, e, portanto, não tratou deste assunto. Eu pedi-lhe que abordasse esta questão. A previsão de encerramento de estações de Correios, cerca de 200 este ano. Os senhores dizem que em termos líquidos há 40 balcões encerrados. Lá está, não está a contar com aqueles serviços que deixam de poder ser feitos nas tais retrosarias e nas tabernas e nos sítios para onde fala. Depois, destruição de postos de trabalho. Em 8 anos já lá vão cerca de 5.000. Os senhores dizem que ninguém é despedido. Pois, claro, as pessoas vão sendo aposentadas, não são substituídas. 5.000 postos de trabalho destruídos em 8 anos. Este ano, os funcionários das estações de Correios foram transferidos para outros locais. Os senhores dizem que ninguém foi despedido. Há sítios onde eles não têm onde se sentar. Ficam à espera que os colegas saiam dos sítios, dos balcões onde estão a atender as pessoas. Não há posição de balcão para todos os funcionários. E o Sr. Ministro vem dizer: não está garantido que não haja despedimentos. Branco é galinha ao põe, Sr. Secretário de Estado. Os senhores estão a preparar uma operação integrada de destruição massiva de postos de trabalho, em que neste momento os trabalhadores quase que têm um cotel uma espada sobre a cabeça. E, portanto, será certamente com a maior liberdade e com a maior à vontade que os trabalhadores depois acabam por sair das empresas em situações como essa. Processo de privatização da empresa, de expressão em bolsa. Pelos vistos, dinheiro a rodos. Qual é a previsão que está feita relativamente às despesas de operação com os assessores financeiros tipo JP Morgan? O JP Morgan é uma coisa fantástica, tem um lucro de mais de 20 mil milhões de euros e mais de metade para pagar multas. Portanto, é um criminoso confirmado no processo Lehman Brothers, é autor de fraude, defraudou o Estado de forma evidente no processo das swaps, mas pelos vistos não há ninguém melhor para ajudar a este negócio, o que já diz muito sobre o tal negócio. Sistema complementar de saúde do CTT. É um sistema complementar no âmbito do SNS. Não é um subsistema tipo ADSE. E, portanto, estamos a falar de perto de meia centena de milhares de pessoas. São mais de 40, 45 mil pessoas, entre trabalhadores no ativo, aposentados, familiares, que têm este sistema ao longo da sua vida e que neste quadro, metade deles, mais de metade, não sabem o que é que lhes vai acontecer, se vão borda fora do sistema ou não. Pessoas que estão internadas em sítios que têm acordo com este Instituto de Obras Sociais e que na ADSE não há acordo. O que é que vai acontecer a isto? Que negócio? Que é a repetição do escândalo do Royal Mail, outra vez também? É esse exemplo que os senhores querem seguir? O que é que está previsto para o futuro destas dezenas de milhares de pessoas em relação ao ao sistema complementar de saúde que os senhores, alguns deles, querem colocar no subsistema da ADSE? CTT, património histórico único no mundo. Aquelas carruagens da mala posta, aqueles selos de 400 anos e aquele material, aquele património histórico que é propriedade e património do CTT,
vai para uma empresa privada que fará daquilo o que quiser? Ou os senhores vão meter uma linha no contrato de privatização a dizer que a carruagem fica cá? O que é que os senhores prevêem em relação ao património de uma empresa, de um serviço com 500 anos? Isto é um dos elementos, sendo que o elemento mais importante é, de facto, um serviço fundamental para a coesão territorial e para a soberania do país. Sobre a dívida das empresas de transportes, já foi aqui muito bem lembrado, há 2 anos era 17 mil milhões de euros. Queria lhe perguntar qual é agora o valor da dívida destas empresas. Sobre a sangria nas empresas para lançar a privatização e as concessões e as subconcessões, não respondeu à questão da falta de pessoal nas empresas. Os senhores querem continuar a mandar e a ajudar as pessoas e a ajudá-las a ir embora, ou vão meter pessoal, estas empresas, para resolver as carências que têm ao nível dos serviços? O problema da fraude. Ora, cá está a resposta para aquela preocupação e o objetivo subjacente. Como já foi demonstrado mais do que uma vez, nunca na vida essa questão da fraude seria aceitável para explicar uma quebra de procura com a dimensão que se verificou. Nunca na vida. Mas, de qualquer forma, as palavras do Governo não jogam com a perda de capacidade na fiscalização. Na última reunião que tivemos, com a sua presença, colocámos essa questão, colocámos a pergunta escrita com o requerimento sobre esta matéria, vocês não respondem ao problema da falta de meios, não é só motoristas que faltam, é também na revisão e na fiscalização. Porque é que os senhores apresentam o problema quando estão na base do problema que falam, que é menos pessoal e perda de capacidade? Mas agora aparece a face visível desta política, e é o último ponto, Sr. Presidente, tem a ver com esta questão da fraude, é que agora invocam a dramatização deste problema para entregar os serviços aos grupos económicos, entregar estas empresas e estes transportes aos grupos económicos e aos interesses privados, querendo oferecer no pacote um serviço de cobranças difíceis. Já não é só a possibilidade do outsourcing na fiscalização, que também lá está. Estamos a falar é desta coisa de oferecer um serviço de cobranças com, não direi o cobrador do fraco, mas o cobrador do fisco. Artigo 168 e seguintes do Orçamento de Estado. Eu quero lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, que esta coisa de mandar as finanças atrás de um passageiro que não trouxe o passe é uma brutalidade. É uma brutalidade. Já fizeram isso em relação às portagens. O Estado não tem nada que ser capanga das cobranças dos grupos económicos que têm estes negócios. E aquilo que os trabalhadores não conseguem ter, que é quando há salários em atraso e outros tipos de obrigações que não são feitas, é o fisco atrás de quem não paga, como é o caso do Governo, como fez estes anos até agora. Neste tipo de situações, mandar as finanças, o serviço de finanças, atrás do passageiro que não tinha o bilhete ou que não trouxe o passe, é uma brutalidade e é uma concepção, eu diria que seria caricato se não fosse tão grave. É uma concepção do Estado que está muito longe daquilo que é o Estado de Direito e a própria Constituição define e consagra. Muito obrigado. 3 minutos. Presidente, a propósito disto, já agora dizer, no início desta reunião, a primeira intervenção de todas da parte das perguntas foi sobre os mais de 40 serviços que estão por realizar, em média, por dia nos STCP. Portanto, não estamos a falar só de Lisboa. Estamos desde o princípio a falar de um problema que não é só de Lisboa. E ainda não foi respondida esta questão da falta de pessoal nas empresas que afeta os serviços de tal forma que há percursos que não se realizam à média de 42 por dia, salvo erro. E, portanto, continuamos a colocar a questão nos STCP. Este problema está colocado com maior acuidade. O que é que vai ser feito em relação a essa matéria? Depois, eu quero aqui dizer que não é admissível e não podemos admitir que se confunda dizer que é uma brutalidade e que é um exagero e que é completamente desproporcionado e desadequado mandar as finanças, o serviço de finanças, atrás da pessoa, do passageiro que não trouxe o passe e que foi apanhado em infração, confundir isso com dizer que as pessoas não têm que pagar. Isso é muito desonesto e não podemos admitir. Nós dizemos que as pessoas têm que pagar, tem que haver fiscalização, tem que se inverter a destruição de postos de trabalho e a retirada de pessoas que os senhores não têm nada a fazer nos últimos anos na fiscalização. Não se pode estar a colocar o Estado, designadamente o fisco, a servir de capanga para a cobrança dos grupos económicos que depois vão ficar com o negócio e com o serviço do transporte.
Por todo o país, de norte a sul, as pessoas sentem na pele o que é o abandono e a falta de transportes. Há muitos anos. Que o digam é que eles ficaram sem transporte por causa do dito plano, dito estratégico, dito de transportes que os senhores aprovaram. E que a primeira coisa que aconteceram foram mandá-lo às ortigas quando se tratou de demonstrar tecnicamente aquilo que era uma evidência, é que aquilo não fazia sentido. E as pessoas ficaram sem transporte na mesma, onde não foi possível ter esse estudo técnico, mas que ficaram sem transporte, ficaram. E ainda se lembram as pessoas, nessas aldeias, de quando a rodoviária servia as suas povoações antes da privatização. Rodoviária Nacional. Havia autocarros nas aldeias, era preciso ir para o privado por causa da concorrência, ia ficar muito melhor, ficaram sem autocarro, acabou a carreira. E aqui nas áreas metropolitanas continua a fazer sentir esse abandono. Aliás, vamos colocar esta questão em relação ao Seixal, o que está a ser feito com a TST, de decidir unilateralmente suprimir circulações e alterar percursos, umas vezes com o apoio da AMTL, outras vezes passando ao lado da AMTL. E, portanto, desculpem a expressão, este faroeste é cada vez mais inaceitável e tem que acabar. Para terminar, Sr. Presidente, eu coloquei a questão muito concreta sobre o serviço complementar de saúde, o sistema de saúde dos trabalhadores dos Correios, dos aposentados, dos seus familiares. São quase 50 mil pessoas, mais de 45 mil, mais de metade são dependentes e com os sobrevivos, familiares dependentes e sobrevivos, que podem ficar pendurados sem nenhum sistema complementar, com situações muito graves de assistência medicamentosa, de internamento, situações inaceitáveis que estão a ser colocadas como ameaça com este anúncio no relatório do Orçamento de Estado da passagem para a DSE com uma transação integrada na operação de privatização. Tem que ser dada uma explicação sobre estas intenções e o que vai acontecer a estes trabalhadores, ou se estamos a falar de um sistema complementar que está integrado na contratação coletiva, no AE, e como tal, nos termos do próprio regulamento, só pode ser alterado mediante acordo entre ambas as partes, coisa que não está, evidentemente, a acontecer. E, finalmente, uma dúvida, termino, Sr. Presidente, é se as carruagens da mala posta e as coleções de filatelia do século XVII e por aí fora fazem parte do património que está afeto à rede postal e qual é o incumprimento que pode acontecer para que isto seja resgatado. Estamos a falar da Fundação das Comunicações, do património histórico e museológico, aquilo que é único no mundo, os senhores vão entregar a quem comprar os Correios? Ou fica para o Estado? Não é vendido, é posto de parte. Quer dizer, este tipo de coisas é uma parte visível, é uma parte quase caricata se não fosse tão grave, mas é no âmbito de uma operação demasiado preocupante para que possamos deixar o assunto por isso mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, com esta ficamos todos descansados. Se durante 5 anos não se pode vender as ações, bom, temos o futuro garantido, não há problema nenhum, isto agora é um descanso. E esta coisa dos trabalhadores dos Correios e a confidencialidade, eu vou contar isto pela terceira vez, pode ser que agora me ouçam. Aqui no Distrito de Lisboa, um dos privados a quem foi agenciada esta prestação do serviço postal era um estabelecimento de bebidas que tinha em cima do balcão o caixote onde as pessoas iam buscar os Correios. Mesmo que não se abra as cartas uns dos outros, as pessoas não têm que saber quem é que recebeu o correio de quem. E não há nenhum carteiro, nem nenhum trabalhador dos Correios que seja posto em causa quando eu digo isto. Já hoje está a acontecer um problema de confidencialidade e de sigilo nos Correios, fruto desta opção de entregar aos privados aquilo que é depois o serviço que resulta do encerramento das estações de Correios. Mas isto não é difícil de perceber. Isto está a acontecer e às vezes até há sítios onde os Correios fecham a estação, entregam o serviço a um privado num estabelecimento qualquer, que vem a encerrar as portas por razões particulares dele, da sua empresa, da sua microempresa, e os Correios são avisados, sabe por quem? Pelo Presidente da Junta, passado quase um ano. Olha, estamos sem Correios aqui há tempos que isto fechou. É isto que está a acontecer. E a tendência com esta operação de privatização dos Correios não é para melhorar, é para acentuar o que está a acontecer. É para piorar esta política. E, portanto, eu quero aqui dizer, se já estava previsto, e de facto estava, no PEC 4, quer a privatização dos Correios, e da TAP, e da ANA, etc., quer até a entrega do setor dos transportes aos grupos económicos, então este PEC 4 do Governo PS, quando nos criticam por termos votado contra, o que eu não compreendo é como é que o PS e o CDS votaram contra. Estavam de acordo com isto tudo, estão a levar isto à prática. Era para mais e não para menos aquilo que queriam.
portanto, aquilo que dizem, volto a dizer, e ainda há bocado nos lembramos disso, volto a dizer a mesma coisa. Os senhores, quando falam uns dos outros, acertam sempre. Quando criticam entre o PS, o PSD e o CDS, dizem logo as verdades. O problema é falarem de vós próprios. As teorias gerais da eficiência da gestão privada estão por demonstrar, quer na nave e na gestão de tráfego aéreo, como muito bem disse o Sr. Secretário de Estado, quer nos Correios, Srs. Deputados. Essa teoria geral de que o privado vai mais longe e faz melhor aquilo que o público não consegue, não é verdade, e nos Correios muito menos. E, portanto, quando se trata de uma opção política de servir interesses, com base naquela doutrina geral de que não interessa quem é o titular e quem é o acionista, o que interessa é que se faça bem, então deixem ficar no Estado, porque o Estado faz bem e pode fazer melhor, porque o interesse tem que ser de servir o poder político democrático e o interesse público, que tem que estar acima de tudo, não a agenda do lucro e da acumulação do lucro. Financiamento. O financiamento dos Correios. O Sr. Secretário de Estado, à pergunta que já foi feita de quem é que vai pagar o serviço universal, provavelmente vai falar no fundo de compensação. É natural que o faça. E vai falar no pagamento que tem que ser feito pelos próprios operadores, as taxas, etc. O que eu lhe pergunto é, e se o dinheiro não chegar? Como é que tem a certeza que a comparticipação que é feita pelos operadores e pelas taxas e por aquilo tudo, que vai para o fundo de compensação, de compensação, a ser gerido pela ANACOM, quem é que lhe garante que isto vai ser a tia do fundo de compensação que vai deixar uma herança? Para garantir que há financiamento que chegue? Ou, nesse caso, o que é que se faz? Reduz-se o serviço universal ou os contribuintes passam a pagar o que nunca pagaram? Adequa-se o serviço universal ao dinheiro que houver? Ou ficam as tarifas mais caras porque não há outro remédio, ou as pessoas, os contribuintes passam a pagar o que não pagam hoje, por causa da perequação tarifária e do equilíbrio económico e financeiro que tem que ser garantido hoje. Isso significa que estas questões, que aparentemente são do mais tranquilizador que há, como esta de não se poder vender ações durante 5 anos, está-se a comprar um problema muito maior para o futuro em relação ao país, numa questão que é estratégica. E quando há bocado o Sr. Secretário de Estado dizia que os norte-americanos não podem ser bom exemplo em relação aos Correios, como não podem ser bom exemplo em relação à gestão de tráfego aéreo, é que num caso e no outro são todos funcionários públicos. Quer no US Postal Service, quer na FAA, na Autoridade de Aviação Federal, é tudo função pública. São direções gerais. E aquilo que nós perguntamos é, mas querem imitar os americanos? No tráfego aéreo e nos Correios? Então, nem em empresas isto seria. Portanto, o que nós estamos a falar é, em relação à salvaguarda de interesses estratégicos do Estado, em relação à defesa de aspectos vitais para a própria soberania e para a coesão territorial. Estamos a falar de aspectos de grande preocupação. Uma pergunta que eu gostava que fosse esclarecida devidamente, o Sr. Secretário de Estado mencionou, mas não abordou o assunto e não respondeu concretamente, é o negócio do Sistema Complementar de Saúde, do Instituto de Obras Sociais e estas dezenas de milhares de pessoas que podem ficar sem aquilo a que hoje têm direito e que descontam, e que têm contribuições e que tiveram direito e que está na contratação coletiva, ou se em vez de negociar com os trabalhadores dos Correios que eles ficam sem o IOS, está a negociar com o futuro comprador da empresa? É essa a negociação? Não pode ser. Este tipo de direitos, este tipo de sistemas de apoio e complementares que existem têm que ser salvaguardados e é importante que os senhores digam qual é a perspectiva e a intenção do Governo em relação a esta matéria. O último ponto, Sr. Presidente, tem a ver com a informação que o Sr. Secretário de Estado deu a esta reunião sobre a prestação de serviço nas estações do CTT com o tipo de serviços que existem nas lojas do cidadão. Eu queria perceber em que medida é que isto é definido. É por portaria. O senhor diz que isto não é uma opção, mas é uma obrigação do concessionário e, portanto, do privado que viesse a comprar os Correios. Mas essa função é imposta aos privados que vierem a comprar a empresa, com que critérios para a rede de serviços no território? Com quantas estações? O Governo tem uma ideia ou não tem de quantas estações dos Correios é que o país deve ter? Porque aquelas que encerraram deixam de ter isto, ou estou enganado? Ou é no tal estabelecimento de medidas que passa a haver uma coisa para tirar o cartão de cidadão? Ou é na retrosaria lá no Barreiro? Aquilo que o senhor tem que explicar é, se até agora já estão a encerrar 100 e tal estações com o objetivo de encerrar 200 no fim do ano,
onde é que vai haver loja do cidadão? Pelos vistos é cada vez menos. Ou isso também está, pode haver uma estação dos Correios e é ali que fica a estação do cidadão, no distrito todo. Qual é o critério? Como é que se define? Em que trâmites é que isto se compensa e é pago ao privado? Eu termino, Sr. Presidente. Qual é a opção de ir para os Correios e não para a ANAFRA ou para a NMP? Porquê é que isto tem que ser nos Correios? Porque a tal capilaridade que o senhor fala, bom, isto é uma capilaridade que vai ficando um bocadinho mais careca, porque isto é cada vez menos fios para uma rede que vai ficando mais fraca. E, portanto, a esse nível importa que haja o esclarecimento cabal dos critérios em relação a esta matéria. Muito obrigado.